O zumbido incessante da velha máquina de costura era a trilha sonora da vida de Helena. Era o som da fome sendo adiada, do aluguel atrasado, da esperança se esvaindo ponto a ponto em tecidos baratos. Aos 32 anos, seu mundo era um quarto minúsculo e úmido nos fundos de uma pensão em Belo Horizonte. Um cubículo que fedia a mofo e desespero. O cheiro se misturava ao pó dos retalhos que se acumulavam nos cantos, pequenas montanhas de projetos inacabados e promessas quebradas. Ela sentiu o coração apertar dentro do peito, uma dor física constante que acompanhava a dor em seu estômago vazio. A exaustão pesava em suas pálpebras, mas ela não podia parar. O pedal de ferro, frio e duro sob seu pé descalço, era seu carrasco e sua única salvação. Sobre a mesa de madeira lascada, ao lado da máquina, uma folha de papel dobrada a assombrava. A ordem de despejo, com uma data circulada em caneta vermelha para a semana seguinte. O zumbido da máquina continuava, uma prece mecânica contra o silêncio que a engoliria quando tudo parasse. Ela empurrou a cadeira para trás, o som arrastado da madeira no cimento queimado, ecoando a fadiga em seus ossos. Abriu a única gaveta de uma pequena cômoda e retirou uma carteira de plástico gasta. As notas amassadas e as moedas foram despejadas sobre a mesa, um montinho patético de sobrevivência. Ela contou, os lábios se movendo em silêncio. R$ 87. R$ 87 para atravessar o abismo que se abria diante dela e de seu filho. A náusea subiu à sua garganta, um gosto amargo de bile e pânico. Eram 2 da tarde, e ela não comia desde o pão seco da manhã anterior, guardando o pouco que tinha para o jantar de Lucas. Seu estômago doía, uma cãibra oca que a lembrava de cada escolha, cada sacrifício. Para seu filho, ela aqueceria o resto do arroz e o último ovo. Para ela, haveria apenas água e o som da máquina de costura. Um ruído que, por sorte, era mais alto que o ronco de sua própria fome, um segredo que ela guardava de seu pequeno. Lucas, de 7 anos, dormia no colchão fino no chão, o rosto sereno de quem ainda não entendia a dimensão da miséria. Vê-lo dormir era a única paz de Helena. Mas quando ele estava acordado, as perguntas vinham. Mãe, por que a gente não pode ter uma casa de verdade? Ele perguntava. A inocência em sua voz sendo mais afiada que qualquer julgamento. Como explicar que a casa de verdade lhe fora negada aos 15 anos, quando sua barriga começou a crescer? Como explicar que a família que deveria amá-la lhe virou as costas, trocando uma filha por um ideal de honra? A vergonha daquela rejeição, da porta batida em seu rosto adolescente, ainda ardia em sua pele. Era uma ferida antiga que nunca cicatrizou, e viver naquele quarto de pensão era como cutucá-la todos os dias. Ela não era apenas pobre, era uma exilada, punida por um crime que, para ela, tinha sido a única coisa boa de sua vida, o nascimento de Lucas. Lágrimas silenciosas escorreram por seu rosto, quentes e inúteis. O som dos passos pesados da dona da pensão no corredor fez Helena prender a respiração. Cada rangido do assoalho parecia uma acusação. 2 meses de aluguel atrasados. A mulher já não a cumprimentava. Apenas lançava olhares duros, um lembrete constante de sua falha. Helena se sentia como um rato encurralado, esperando o bote final. O pânico era uma onda gelada que subia por sua espinha, congelando seus pensamentos. Para onde iriam? A pergunta ecoava no vazio de seu peito, sem resposta. A rua. A palavra era um espectro, uma imagem de Lucas tremendo de frio em uma calçada suja. Não, ela não podia permitir. Ela voltou para a máquina. O corpo movido por pura força de vontade. A agulha subia e descia, furando o tecido, furando o silêncio, furando a escuridão que ameaçava consumi-los. Cada ponto era um segundo a menos, um passo mais perto do despejo. O tempo, como o dinheiro, era um luxo que ela não possuía. Foi então que o som parou. Não gradualmente, mas de forma abrupta, um estalo metálico, seco, e depois o silêncio. Um silêncio pesado, absoluto, que o zumbido constante antes mascarava. A agulha havia quebrado. A última agulha, Helena encarou o pequeno pedaço de metal partido como se fosse uma sentença de morte.
Era o fim. A última barreira contra o desastre havia caído. Ela não gritou. Não havia forças para isso. Um soluço seco e dolorido escapou de sua garganta. Ela apoiou a testa na superfície fria da máquina, o cheiro de óleo e poeira invadindo suas narinas. O corpo todo tremia, não de frio, mas de uma derrota esmagadora. Ela se sentiu pequena, invisível, engolida por um abismo de fracasso. Ali, no silêncio ensurdecedor do quarto, com o filho dormindo a poucos metros e a rua como seu destino iminente, Helena fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, se permitiu desmoronar completamente. O toque estridente de um telefone cortou o silêncio do quarto. Um som tão alienígena que fez Helena saltar. Era da recepção da pensão, uma ligação para ela. Com o coração martelando contra as costelas, ela desceu as escadas, o corrimão de ferro gelado sob sua mão trêmula. A voz do outro lado da linha era formal, desprovida de qualquer emoção. Um advogado. Ele falava de seu pai, um nome que era uma ferida fechada à força. Lamento informar o falecimento. As palavras flutuaram distantes. Helena sentiu o ar faltar. Não era luto, era um choque oco, a remoção de uma figura fantasma que a assombrava pela ausência. E então veio a informação que mudou tudo. Testamento. Herança. Não era dinheiro. O advogado frisou com uma secura quase desdenhosa. Era uma propriedade. Uma cabana e seu terreno na zona rural de Minas Gerais. Uma propriedade. A palavra ecoou na mente de Helena, surreal. Ela desligou o telefone com a mão suando, o corpo todo formigando. Um teto. Era um teto. Uma resposta impossível para sua prece silenciosa. A esperança. Uma emoção que Helena pensava ter esquecido como sentir. Desabrochou em seu peito como uma flor improvável no concreto. Uma cabana. Uma fuga da humilhação da cidade, do olhar de pena, da ordem de despejo. Poderia ser um sinal, uma chance de perdão vinda de um pai que a exilara, mas que, no último ato, talvez tenha se lembrado dela. Ela subiu as escadas correndo, o cansaço esquecido. Olhou para Lucas, que agora despertava sonolento, e pela primeira vez em meses, um sorriso genuíno tocou seus lábios. Ela se ajoelhou ao lado dele e o abraçou com força. Nós vamos ter uma casa, meu filho. Uma casa de verdade, só nossa. A imagem se formou em sua mente. Lucas correndo na grama, o cheiro de mato em vez de mofo, o som do vento nas árvores em vez do zumbido da máquina. Os R$ 87 na carteira, antes o símbolo de sua miséria, agora eram a chave. Eram o preço da passagem para uma nova vida. O bilhete de saída daquele buraco escuro e sem futuro. O desespero se transformou em uma urgência febril. A decisão foi instantânea, impulsionada pelo pânico e pela recém-descoberta esperança. Não havia tempo a perder, nem alternativas a considerar. Helena agiu com uma velocidade que a surpreendeu. A máquina de costura quebrada, sua companheira de tantas noites insones, foi vendida a um vizinho por uma quantia irrisória. O metal ainda quente parecendo protestar em suas mãos. O dinheiro, somado aos seus R$ 87, era o suficiente para 2 passagens só de ida e alguns pães com queijo. Empacotar foi rápido. Todas as suas posses cabiam em uma única mala de papelão amarrada com barbante e uma sacola de plástico. Deixaram o quarto sem olhar para trás, a chave deslizada por baixo da porta como um ladrão na noite, evitando a confrontação final com a dona da pensão. A rodoviária de Belo Horizonte as engoliu com seu caos de ruídos, cheiros e movimento. O ar pesado cheirava a diesel e comida frita, uma mistura que fez o estômago de Helena revirar de ansiedade e fome. Mas ela segurou a mão de Lucas com firmeza. A viagem de ônibus foi longa e cansativa, um chacoalhar constante sobre o asfalto que se desfazia em estradas de terra. Para Lucas, era uma aventura. Seu rosto pequeno, sujo de poeira e felicidade, permaneceu colado à janela do ônibus, narrando cada vaca, cada árvore, cada morro que passava. A cidade, com seus prédios cinzentos e sua miséria vertical, deu lugar a um verde infinito, uma paisagem que prometia liberdade. Helena, no entanto, sentia um nó de apreensão se apertar em sua garganta a cada quilômetro.
O ônibus, antes lotado, foi se esvaziando a cada parada em pequenas cidades poeirentas, até que restaram apenas ela e o filho. A civilização parecia se dissolver atrás deles. O sol da tarde pintava o céu de laranja e roxo, uma beleza que só aumentava sua sensação de isolamento. Ela tentava se agarrar à imagem da cabana aconchegante, um refúgio seguro, mas a dúvida era um passageiro clandestino, sussurrando em seu ouvido. E se não for nada disso? E se for só mais uma armadilha? O motor do ônibus morreu com um suspiro cansado, e o motorista, um homem de rosto curtido pelo sol, apontou com o queixo para uma entrada quase invisível na vegetação densa. A estradinha para a cabana do falecido Aguiar é aquela ali. É só seguir reto, disse ele, sua voz rouca e indiferente. Ele não esperou resposta. A porta se fechou e o ônibus partiu, levantando uma nuvem de poeira vermelha que os cobriu e depois se assentou lentamente, revelando o silêncio profundo que deixara para trás. O som do motor foi substituído pelo zumbido agudo de insetos e pelo farfalhar constante das folhas ao vento. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O ar era pesado, úmido, carregado com o cheiro de terra molhada e decomposição. Ela agarrou a mão de Lucas, a pequena mão suada dentro da sua, e olhou para a trilha escura que se embrenhava na mata. A esperança, que brilhara tão forte, agora tremeluzia, ameaçada pela vastidão solitária e intimidadora daquele lugar esquecido pelo tempo. A jornada ainda não havia acabado. A caminhada pela estrada de terra foi uma provação. O que parecera uma estradinha era, na verdade, uma trilha acidentada, cheia de pedras soltas e sulcos profundos abertos por enxurradas. As sandálias baratas de Helena, feitas para o asfalto da cidade, não ofereciam proteção alguma, e a cada passo ela sentia uma nova pontada de dor em seus pés. A mala de papelão, que parecia tão leve na rodoviária, agora pesava 1 tonelada, a alça de barbante cortando a pele de seu ombro. Lucas, cuja excitação inicial se transformara em cansaço, começou a choramingar. Mãe, tá longe. Meu pé tá doendo. Cada reclamação era uma pequena facada na culpa de Helena. O sol começou a se pôr de vez, mergulhando a floresta em uma penumbra assustadora. As sombras das árvores se esticavam como dedos longos e esqueléticos sobre o caminho, e os sons da mata pareciam se aproximar, mais altos e ameaçadores. O coração de Helena batia descompassado, um tambor de medo e exaustão. Eles estavam completamente sozinhos. Foi então que ela viu. Através de uma clareira no mato alto, uma silhueta escura se recortou contra o céu crepuscular. Por um instante, seu coração deu um salto de alívio. A cabana. Mas o alívio durou apenas 1 segundo, sendo imediatamente substituído por uma onda gelada de pavor. Aquilo não era uma casa. Era o esqueleto de uma casa. Uma estrutura torta e sombria, parcialmente engolida pela vegetação que subia pelas paredes como garras verdes. O telhado estava visivelmente afundado no meio, como se um gigante tivesse pisado nele. Helena parou de andar, a respiração presa na garganta. Não podia ser aquilo. Devia haver um engano. O advogado não poderia tê-la mandado para um lugar assim. Era um erro, com certeza. Ela procurou ao redor, desesperada, por outra construção, por qualquer sinal de vida, mas não havia nada. Apenas a mata densa e aquela aparição decrépita à sua frente. A realidade começou a se infiltrar em sua negação, fria e cortante como um caco de vidro. Lucas se escondeu atrás dela, agarrando sua saia. Aproximaram-se com passos hesitantes, o som de seus pés esmagando folhas secas, parecendo profanar o silêncio do lugar. De perto, a visão era ainda mais desoladora. O alpendre da frente tinha cedido completamente de um lado, suas tábuas apodrecidas formando uma pilha de destroços. As paredes de madeira, que um dia talvez tivessem sido de um tom claro, estavam agora enegrecidas pela umidade e cobertas de limo. Várias tábuas haviam caído, deixando buracos escuros que pareciam olhos vazios na fachada moribunda. Uma mancha escura e enorme descia do telhado arruinado, um testemunho mudo de anos de chuvas e abandono. Helena sentiu seu estômago revirar. A imagem mental da casinha charmosa, seu refúgio, se despedaçou.
O que estava à sua frente era um monumento à decadência, um lugar onde a esperança não apenas morria, mas era decomposta lentamente. O silêncio não era de paz, mas de morte. O lugar não estava vazio, estava cheio de ausência, de abandono, de uma tristeza palpável que pairava no ar. A porta, ela não estava fechada, mas pendia de uma única dobradiça enferrujada, torta e inchada pela umidade. Helena estendeu a mão, hesitando por um momento antes de empurrá-la. O som que se seguiu foi um gemido longo e agonizante de madeira apodrecida se arrastando contra o chão e metal rangendo em protesto. E então, o cheiro os atingiu com a força de um soco. Um odor avassalador, uma mistura sufocante que fez Helena recuar, tapando o nariz e a boca com a mão. Era o cheiro de mofo antigo, entranhado em cada fibra da construção. O cheiro azedo de excrementos de ratos e outros animais. E, por baixo de tudo, o odor terroso e pútrido da própria decomposição, da madeira se desfazendo, da vida que um dia existiu ali sendo lentamente consumida pela umidade e pelo tempo. A náusea subiu à sua garganta, quente e amarga. Aquele não era o cheiro de uma casa, era o cheiro de um túmulo, um lugar onde nada saudável poderia viver, onde o próprio ar parecia venenoso. Com o coração apertado de pavor, ela forçou-se a entrar, puxando Lucas, que resistia, para dentro da escuridão. O interior era ainda pior do que a fachada prometia. Não havia piso, apenas terra batida, úmida e fria sob seus pés. Bem no centro do único cômodo, uma goteira persistente caía do enorme buraco no telhado, formando uma poça de lama escura que se espalhava lentamente. O som da gota solitária batendo na água era a única coisa que quebrava o silêncio opressivo. Ploc, ploc, ploc. Um som de tortura, medindo o tempo em frações de desespero. Enquanto seus olhos se ajustavam à penumbra, ela viu um movimento rápido no alto. Um rato enorme, com o pelo eriçado, correu por uma das vigas do teto, suas garras pequenas fazendo um som arranhado na madeira podre antes de desaparecer em uma fenda. Helena sentiu a pele se arrepiar. Ela havia fugido da sujeira da cidade para encontrar um tipo de imundície muito mais primeva e assustadora. Um ninho de podridão e doença. Olhando ao redor, a vastidão do nada a esmagou. O cômodo estava completamente vazio, despojado de qualquer vestígio de vida ou conforto. A única peça de mobília era uma cadeira de madeira de 3 pernas, encostada precariamente contra a parede, inútil. No canto, uma lareira de pedra bruta, cheia de cinzas velhas, folhas secas e detritos que haviam caído pela chaminé. Teias de aranha densas e empoeiradas pendiam dos cantos como mortalhas, balançando suavemente na corrente de ar que entrava pelas janelas. E as janelas, não havia um único caco de vidro nelas. Eram apenas buracos retangulares e escuros na parede, molduras vazias para a floresta que parecia observá-los, pronta para invadir e reivindicar o pouco espaço que restava. Não havia luz elétrica, nem um interruptor na parede. Não havia torneira, nem sinal de água encanada. Não havia fogão, nem banheiro. Não havia nada, absolutamente nada, além de abrigo precário contra a noite que caía. Foi o choro de Lucas que finalmente quebrou o transe de horror de Helena. Não foi um grito alto ou uma birra, mas um soluço baixo e assustado, o som de uma criança aterrorizada. "Mãe, eu quero ir embora", ele sussurrou, a voz trêmula, agarrando-se com mais força à saia dela. "Aqui tem muito bicho. Tá escuro." As palavras dele foram como uma lâmina de gelo atravessando o coração de Helena. A culpa a inundou. Uma maré sufocante. Ela o arrastara para aquele pesadelo. Ela lhe prometera um lar, um lugar seguro, um recomeço, e o que lhe entregara era um cenário de filme de terror. Sua tentativa de ser uma boa mãe, de protegê-lo, havia resultado no maior dos fracassos. Ela o havia arrancado do pouco que conheciam, da miséria familiar da cidade, para jogá-lo em uma armadilha isolada no meio do nada. O rostinho dele, contorcido de medo na penumbra, era um espelho de sua própria incompetência, de sua própria desesperança. Ela não tinha como consolá-lo, pois o medo dele era real e justificado.
A frágil chama de esperança que a sustentara durante a viagem apagou-se de forma súbita e violenta, deixando para trás apenas uma fumaça fria de desilusão. Um frio que não vinha do ar úmido da cabana, mas de dentro dela tomou conta de seus membros. A herança. Que piada de mau gosto. Isso não era um gesto de perdão. Era a zombaria final de seu pai. Um último ato de crueldade, cuidadosamente planejado para além da morte. Ele não lhe deixara uma casa. Ele a aprisionara em uma metáfora perfeita de sua própria vida. Uma ruína abandonada, apodrecendo lentamente, isolada de todo o mundo. A náusea voltou, mas desta vez era de raiva e de uma dor profunda. A dor da rejeição final. A confirmação de que, para seu pai, ela nunca fora nada além de um erro a ser descartado. A energia que a impulsionara para fora da cidade se esvaiu completamente, deixando-a oca por dentro. O desespero da pensão parecia um luxo distante comparado a isso. Lá, pelo menos, havia ruas. Aqui, não havia para onde correr. Ela finalmente cedeu. Seus joelhos fraquejaram e ela desabou sobre o chão de terra úmida, o impacto surdo ecoando no cômodo vazio. A mala de papelão escorregou de seu ombro e caiu ao seu lado com um baque abafado. Todo o seu dinheiro, cada centavo economizado e conseguido com sacrifício, fora gasto para chegar àquele fim de mundo. Estavam presos, sem dinheiro para uma passagem de volta, sem comida além do resto do pão, sem ninguém a quem pedir ajuda por quilômetros e quilômetros. A noite caía rapidamente agora, e a escuridão que se derramava para dentro da cabana pelas janelas vazias era total. Uma escuridão palpável que parecia ter peso e substância. O zumbido dos insetos do lado de fora se intensificou, misturando-se a outros sons noturnos, desconhecidos e ameaçadores, estalidos nos galhos, o chamado distante de um animal, o uivo baixo do vento passando pelos buracos nas paredes. Pela primeira vez, Helena sentiu medo, um medo primitivo e visceral. O frio da noite começou a se infiltrar na ruína, um frio úmido que penetrava suas roupas finas e chegava até os ossos. Ela puxou Lucas para seu colo, envolvendo-o com os braços em um abraço desesperado, tentando protegê-lo com o calor de seu próprio corpo trêmulo. O menino se encolheu contra ela, ainda soluçando baixinho. Helena apoiou a bochecha no topo da cabeça dele, fechou os olhos e se permitiu sentir a enormidade de sua derrota. Não havia mais para onde fugir, não havia mais o que vender, não havia mais falsas esperanças para se agarrar. Aquele lugar era o fundo do poço, um poço mais escuro e profundo do que ela jamais imaginara. Sentada no chão sujo da cabana em ruínas que seu pai lhe deixara como última maldição, com o filho assustado em seus braços e cercada pela escuridão da mata, Helena se sentiu completamente e irrevogavelmente apagada. Ela não era mais uma costureira, uma mãe, uma mulher. Era apenas uma parte daquela ruína, esperando a noite e o que quer que vivesse nela a engolirem por completo. A primeira luz da manhã se infiltrou pelas janelas vazias como uma lâmina cinzenta, revelando a miséria da cabana em detalhes ainda mais cruéis do que a penumbra da noite anterior permitira. Helena despertou de um sono agitado e sem sonhos, o corpo dolorido pelo frio e pela dureza do chão de terra. Ela sentiu o peso de Lucas, que ainda dormia aninhado contra ela, seu único ponto de calor naquele universo gelado. Um nó se formou em sua garganta ao sentir o cheiro de mofo e podridão que impregnava suas roupas e seu cabelo. A fome era uma dor aguda e constante em seu estômago, um lembrete cruel de que a nova vida que prometera a seu filho era, até agora, uma versão ainda mais brutal da antiga. A esperança havia se transformado em uma cinza fria em seu peito, e a realidade da armadilha em que se encontravam a sufocava. Ela precisava fazer alguma coisa, qualquer coisa, para não ser engolida por aquele desespero paralisante que a ameaçava. Levantou-se em silêncio, o corpo protestando a cada movimento, sentindo os ossos estalarem. Seus olhos varreram o cômodo desolado. A poça de lama no centro parecia maior, alimentada pela goteira insistente cujo som, ploc, ploc, era agora a batida do coração daquele lugar moribundo. Teias de aranha, pesadas de poeira,
balançavam como fantasmas no ar estagnado. Um sentimento de repulsa e impotência a invadiu, mas foi rapidamente substituído por uma faísca de teimosia. Ela não podia simplesmente sentar e esperar o fim. Por Lucas, ela precisava transformar aquele túmulo em um abrigo, mesmo que temporário. A primeira tarefa, a mais básica, seria varrer. Varrer o chão de terra, uma tarefa absurda, mas era um ato de desafio contra o abandono. Era dizer àquela ruína que ela ainda estava ali, que ainda lutava. Encontrou no canto um feixe de galhos secos amarrados com um pedaço de cipó, uma vassoura improvisada deixada por quem sabe quem, há quem sabe quanto tempo. O objeto era tosco, quase patético, mas para Helena, naquele momento, era uma arma, uma ferramenta para começar a lutar contra o caos. Ela começou a varrer, o som dos galhos arrastando sobre a terra úmida, ecoando de forma oca. O movimento levantava uma nuvem de poeira fina que dançava nos feixes de luz, fazendo-a tossir. Era um trabalho inútil. A poeira simplesmente se assentava em outro lugar, e a umidade do chão transformava parte dela em pequenos torrões de lama. Mesmo assim, ela continuou, com uma fúria silenciosa. Cada movimento do braço era uma pequena vitória contra a apatia. Varria para longe as folhas secas, os excrementos de insetos, os pequenos detritos que o tempo e o vento haviam depositado ali. O esforço físico a aquecia, afastava o frio de seus ossos e, mais importante, aquietava o turbilhão de pânico em sua mente. Era uma meditação forçada, um ritmo que a impedia de pensar no amanhã, na falta de comida, no isolamento aterrorizante. Ela se concentrou apenas no som, no cheiro de terra remexida, na sensação dos músculos protestando. Era um jeito de se sentir viva em um lugar que cheirava à morte, um ato de pura e simples teimosia humana. O som do trabalho despertou Lucas. Ele se sentou no chão, piscando os olhos e esfregando o rosto sujo de terra. Por um momento, ele pareceu confuso, seu cérebro de criança tentando processar onde estava. Então, a memória da noite anterior voltou e seu rosto se contorceu em uma expressão de medo e descontentamento. "Mãe, eu tô com fome", ele disse, a voz baixa e chorosa. O coração de Helena se partiu em 1000 pedaços. Ela parou de varrer e foi até ele, forçando um sorriso que não alcançou seus olhos. "Eu sei, meu amor, eu também estou. Vamos dividir o resto do nosso pão e depois vamos explorar. Que tal? Procurar um riacho com água limpa." Ela partiu o último pão amanhecido, dando a maior parte para ele. Enquanto comiam em silêncio, o som da goteira e o farfalhar do vento pelas paredes preenchiam o vazio. Para Lucas, a fome e o medo eram sensações imediatas. Para Helena, eram o prelúdio de um horror ainda maior, o de não ter nada para lhe dar no dia seguinte, nem mesmo um pão seco. O desespero era uma presença física na cabana. Enquanto Helena retomava sua tarefa inútil de varrer, Lucas, movido pelo tédio e pela curiosidade infantil, começou a explorar o único elemento interessante do cômodo, a grande lareira de pedra. Era uma estrutura massiva, escura pela fuligem de incontáveis fogueiras passadas, que ocupava quase toda uma parede. Ele passou os dedos pequenos pelas pedras frias e ásperas, sentindo a textura irregular, o rejunte de argila esfarelando ao seu toque. A chaminé aberta acima era um buraco negro que levava ao céu cinzento, e ele imaginou que tipo de criaturas poderiam viver ali. Para uma criança de 7 anos, presa em um lugar assustador, qualquer coisa que desviasse sua atenção era um refúgio. Ele se agachou, examinando a base da lareira, onde as pedras eram maiores e mais rústicas. Ele não procurava nada em especial, apenas passava o tempo, mapeando com as mãos aquele território desconhecido, um pequeno explorador em um mundo de decadência e abandono, tentando encontrar algum sentido ou diversão naquele cenário desolador. Ele começou a bater de leve nas pedras, ouvindo o som que faziam. A maioria emitia um baque sólido, surdo, mas uma delas, uma pedra retangular na base, perto do chão, respondeu com um som diferente, um som ligeiramente oco, um toque que se destacou do resto. Intrigado, ele bateu de novo. Toque, toque.
Ele empurrou a pedra com as duas mãos, e ela se moveu. Não muito, se apenas 1 centímetro, talvez, mas foi o suficiente. Um movimento que não deveria acontecer. Um arrepio de excitação percorreu o menino. Ele havia encontrado algo, um segredo. Mãe, mãe, vem ver! Ele gritou, a voz ecoando na cabana vazia, cheia de um triunfo que contrastava violentamente com a atmosfera opressiva do lugar. A voz dele, usualmente baixa e assustada desde que chegaram, agora estava vibrante, cheia de uma urgência que fez Helena largar a vassoura improvisada imediatamente. Aquele não era um grito de medo, era um grito de descoberta, um som que não pertencia àquele lugar de esquecimento. Helena se aproximou, o coração batendo um pouco mais rápido, uma mistura de irritação e curiosidade. O que foi, Lucas? Não me assuste assim. Ela esperava que ele tivesse visto outro rato ou um inseto grande. Mas o menino apontava freneticamente para a base da lareira, os olhos brilhando. Essa pedra, mãe, ela mexe. É uma passagem secreta. Helena suspirou, pronta para dispensar a imaginação fértil do filho, mas se agachou mesmo assim, para acalmá-lo. Ela colocou a mão sobre a pedra que ele indicava. Era grande, fria e coberta de poeira como todas as outras, mas quando a empurrou, sentiu o leve deslocamento, aquele pequeno jogo, a folga que não existia nas outras. Ela franziu a testa, passando os dedos pela junção da pedra com as vizinhas, e então percebeu. O encaixe não era grosseiro como o resto. As bordas eram mais lisas, quase polidas pelo atrito. Não era um desgaste natural. Aquilo era deliberado. O coração de Helena deu um salto. Lucas estava certo. Aquilo não era um acidente. Era um projeto. Um calafrio percorreu a espinha de Helena, mas este não era de medo, e sim de uma adrenalina súbita, uma expectativa quase esquecida, uma porta, um segredo. Naquele lugar de ruína total, alguém havia se dado ao trabalho de esconder algo com cuidado. A mente dela disparou. Dinheiro, joias, qualquer coisa de valor que pudesse tirá-los daquela situação. Era uma esperança absurda, improvável, mas era a única que tinha. Me ajude, Lucas. Vamos tentar tirar. Eles empurraram juntos, mas a pedra era pesada demais. O atrito da rocha contra a rocha produzia um som baixo e rangente, mas ela mal se movia. Helena sentiu a frustração crescer. Estava tão perto de algo, de uma resposta, de uma possível salvação. Ela precisava de uma alavanca. Seus olhos percorreram o cômodo, procurando desesperadamente por qualquer objeto que pudesse servir. A cadeira de 3 pernas era muito frágil. Os galhos da vassoura, inúteis. Seu olhar então pousou na própria lareira, no negrume de seu interior. Enfiada em um canto, quase completamente coberta por cinzas e detritos, estava a ponta de um objeto de metal. Helena se ajoelhou na boca da lareira, ignorando a fuligem que sujava suas mãos e joelhos, e puxou. Era pesado. Um atiçador de lareira, de ferro maciço, longo e com a ponta em gancho. Estava coberto por uma camada grossa de ferrugem que se desfazia em suas mãos como pó vermelho, mas era sólido. Perfeito. O metal estava gelado. Um frio que parecia carregar décadas de abandono. A sensação do peso em sua mão era reconfortante. Uma ferramenta de verdade depois de tanto tempo lidando com improvisos. Ela voltou à pedra solta, o coração martelando no peito. O som de sua própria respiração parecia alto demais no silêncio da cabana. Posicionou a ponta do atiçador na fresta superior da pedra e se preparou para fazer força, sentindo uma onda de determinação que não sentia há anos. Aquele pedaço de ferro enferrujado era a chave para desvendar o último segredo de seu pai. Ela apoiou o pé na parede para ter mais firmeza e puxou a alavanca de ferro com toda a sua força. Um gemido metálico ecoou quando o atiçador se curvou ligeiramente sob a pressão. Seus músculos protestaram, queimando com o esforço. Por um instante, nada aconteceu. A pedra parecia ter se fundido ao resto da estrutura. A decepção começou a se infiltrar, gelada e familiar. Tinha sido apenas sua imaginação. Mas ela não desistiu. Puxou de novo com um grunhido que rasgou sua garganta, canalizando toda a sua raiva, seu medo e seu desespero naquele único movimento. E então,
Ouviu-se um som, um estalo seco, seguido por um rangido profundo e arrastado. O som de pedra se raspando em pedra, quebrando um silêncio de décadas. A pedra estava se movendo. Lentamente, relutantemente, a borda superior começou a se inclinar para fora, revelando uma escuridão densa e desconhecida na fenda que se abria. Um cheiro escapou do buraco, um aroma que ela não conseguiu identificar de imediato. Com mais um puxão, a pedra cedeu completamente, tombando para a frente com um baque surdo e pesado no chão de terra, levantando uma pequena nuvem de poeira e argila. O movimento repentino quase a desequilibrou. Helena ficou ofegante, o suor escorrendo por sua testa, o atiçador de ferro ainda em suas mãos trêmulas. Diante dela, onde antes havia uma pedra sólida, agora havia um buraco quadrado e escuro, um compartimento oco, um pequeno nicho escavado na alvenaria da lareira. Lucas soltou uma exclamação de espanto e admiração, agarrando-se à perna da mãe. O ar que saía daquele pequeno cofre era frio e carregava um cheiro peculiar, o aroma seco e quase adocicado de papel velho, de poeira antiga que nunca viu a luz do dia, de um tempo encapsulado. Não era o cheiro de mofo ou podridão da cabana, mas algo diferente, preservado. Um cheiro de segredos guardados. O coração de Helena batia descontroladamente, uma mistura de medo do desconhecido e uma esperança febril. O que seu pai esconderia ali? Ela se ajoelhou em frente ao buraco escuro, a curiosidade superando o medo. A escuridão lá dentro era total. Ela hesitou por um momento, a imagem de aranhas ou outros bichos passando por sua mente. Estendeu a mão trêmula, os dedos roçando em teias de aranha finas e frágeis na entrada do compartimento, que se desfizeram com um toque. Um arrepio percorreu sua espinha, mas ela continuou. Empurrou a mão para dentro do vazio frio e escuro. Seus dedos tocaram algo. Não era a superfície áspera da pedra, mas algo liso, com uma textura cerosa e fria. Era um volume retangular, firme, mas com uma certa maleabilidade. Ela tateou as bordas, sentindo o formato de um pacote. Era surpreendentemente pesado. A expectativa era tão intensa que ela prendeu a respiração. Com os dedos agarrando firmemente o objeto, ela o puxou para fora, para a luz fraca da manhã. O movimento foi lento, como se ela estivesse retirando um artefato de um túmulo antigo, com medo de que ele pudesse se desfazer no ar. O objeto que ela colocou no chão era um embrulho retangular, com cerca de 30 centímetros de comprimento. Estava envolto em várias camadas de um pano grosso e escuro que parecia ter sido encerado. A cera, agora ressecada e rachada em alguns pontos, tinha protegido o conteúdo da umidade que consumia todo o resto da cabana. Aquele pacote era uma ilha de preservação em um oceano de decadência. Lucas olhava para o objeto com os olhos arregalados, o queixo caído. "É o tesouro, mãe", ele sussurrou, a voz cheia de assombro. "Eu não sei, filho", respondeu Helena, a voz igualmente baixa, quase um sopro. Seus dedos tremiam tanto que ela mal conseguia segurar as pontas do tecido. Aquele embrulho representava a culminação de uma jornada de desespero. Podia conter a salvação deles, ou apenas mais uma peça na cruel piada de seu pai. Ela sentiu uma onda de náusea, uma mistura de esperança e pavor tão forte que seu estômago doeu. A resposta para todas as suas perguntas estava ali, envolta naquele pano encerado. Com cuidado, como se estivesse desfazendo as bandagens de uma múmia, ela começou a desdobrar as camadas de tecido. O pano era rígido e soltava pequenos flocos de cera seca. A cada dobra que se abria, a expectativa aumentava. O pacote era pesado, sólido. Tinha que ser algo de valor. Moedas de ouro, uma pequena barra de metal precioso. Qualquer coisa que pudesse ser trocada por passagens de volta, por comida, por um quarto decente longe daquele pesadelo. Finalmente, a última camada de pano foi afastada, revelando o que havia dentro. Não era o brilho do ouro. Era um brilho fosco, manchado e escuro. Uma caixa de metal, retangular e simples, completamente coberta por uma camada espessa de ferrugem avermelhada e marrom. A ferrugem formava padrões que pareciam mapas de continentes desconhecidos em sua superfície corroída. Havia um fecho simples na frente, igualmente enferrujado,
A visão da caixa, tão utilitária e tão gasta, provocou em Helena uma pontada de desapontamento. Ainda assim, uma caixa era um recipiente. O que importava era o que estava dentro. Ela pegou a caixa. Era fria e pesada, e a textura da ferrugem era áspera e arenosa sob seus dedos. O peso renovou sua esperança. Era pesado demais para estar vazio. Tinha que haver algo. O fecho estava emperrado pela corrosão. Ela tentou abri-lo com os dedos, mas ele não se moveu. A frustração a invadiu. Estar tão perto e ser barrada por um pedaço de metal enferrujado era uma nova forma de tortura. Ela olhou ao redor, os olhos pousando novamente no atiçador de ferro. A mesma ferramenta que revelara o segredo agora serviria para abri-lo. Pegou o atiçador e, usando a ponta fina, forçou-a sob a lingueta do fecho. Com um movimento de torção, aplicou pressão. Por um segundo, o metal resistiu. Ela ouviu o gemido do ferro sendo forçado, e então, com um estalo alto e metálico que fez Lucas pular para trás, o fecho se partiu. A caixa estava aberta. Uma lufada de ar seco e antigo escapou de dentro. Com o coração na garganta, Helena levantou a tampa. O som do metal rangendo era o único ruído no mundo. Ela olhou para dentro, esperando, rezando pelo vislumbre de moedas, de joias, de qualquer coisa que brilhasse. E o que ela viu foi papel. Um maço compacto de papéis amarelados pelo tempo, cuidadosamente arrumados e amarrados por uma fita de cetim que um dia talvez fora azul ou verde, mas que agora era de um cinza desbotado e frágil. A decepção a atingiu como um soco no estômago, tão forte que lhe tirou o ar. Papel. Apenas papel. Todo o esforço, toda a esperança febril, a adrenalina da descoberta, tudo aquilo por um monte de cartas velhas. A náusea voltou, mas desta vez era de desilusão. Uma risada amarga e seca escapou de seus lábios. Claro, aquilo era a cara de seu pai. Uma última charada, um último beco sem saída. Deixar um baú de lixo inútil para a filha que ele abandonou. A piada era realmente cruel e ela havia caído nela por completo. Lucas, sentindo a mudança no humor da mãe, se aproximou. O que é, mãe? É o mapa do tesouro? Sua voz inocente era como sal na ferida de Helena. Não é nada, meu filho. É só lixo. Papel velho, ela disse. A voz embargada pela vontade de chorar de raiva e frustração. Ela estava prestes a fechar a caixa e jogá-la no canto com o resto do lixo daquela cabana, quando algo chamou sua atenção. A caligrafia no envelope de cima. Era uma letra elegante, mas trêmula, escrita com uma tinta que desbotara para um tom sépia. E o destinatário era o nome de seu pai. Ela pegou o maço de cartas com cuidado. Eram dezenas delas, talvez mais. E todas, ela percebeu ao folheá-las rapidamente, eram endereçadas a ele, de remetentes diferentes, nomes que ela nunca tinha ouvido, vindos de endereços de cidades e vilarejos da região. Por que seu pai guardaria tantas cartas, de tantas pessoas diferentes, escondidas a 7 chaves dentro de uma lareira? Aquele não era um lixo qualquer. Um novo tipo de curiosidade, mais profunda e complexa do que a simples busca por um tesouro, começou a tomar conta dela. O mistério não era sobre o que estava escondido, mas por que estava escondido. Ela sentiu o peso daquelas cartas nas mãos. Não era apenas o peso do papel, mas o peso de histórias não contadas, de segredos mantidos por décadas. O cetim que as amarrava era frágil, quase se desfazendo. Com um cuidado que a surpreendeu, ela desfez o laço. A fita se partiu em seus dedos. O maço se abriu um pouco, liberando mais daquele cheiro de tempo e poeira. Ela pegou a primeira carta do monte. O papel era quebradiço, as bordas amareladas e frágeis. Com os dedos trêmulos, ela desdobrou a folha. As palavras escritas ali não eram sobre ouro ou fortuna. Eram sobre terra, sobre perda, sobre injustiça. Eram um testemunho. Naquele momento, o gênero da sua história mudou. Não era mais sobre sobrevivência ou a busca por uma riqueza material. Era sobre desvendar uma verdade enterrada, um crime esquecido pelo tempo. A transição do desespero para o mistério foi completa. O ouro que ela procurava não era o metal brilhante que poderia comprar sua liberdade,
Mas a verdade contida naquelas folhas de papel amarelado, uma verdade que seu pai achou tão importante ou tão perigosa que a trancou dentro de uma parede de pedra. O coração de Helena, que momentos antes se afogara em decepção, agora batia com um novo propósito. A cabana não era mais apenas uma ruína, era o epicentro de um segredo. A herança não era uma piada cruel, era uma responsabilidade. Ela não sabia ainda que história aquelas cartas contavam, mas sentia em seus ossos que eram importantes. Eram a peça que faltava no quebra-cabeça de sua própria vida, na figura fantasma de seu pai. E talvez, na história daquele pedaço de terra esquecido. Ela se sentou no chão de terra, com Lucas ao seu lado, e começou a ler, mergulhando de cabeça no passado, sem fazer ideia do perigo que estava prestes a desenterrar junto com aquelas palavras. A luz que entrava pela janela agora parecia diferente. Não era mais a luz cinzenta do desespero, mas a luz investigativa de uma descoberta. Cada detalhe da cabana, antes um símbolo de abandono, agora parecia uma pista em potencial. Por que seu pai comprou justamente aquele pedaço de terra? Por que ele escondeu as cartas ali e não em outro lugar? As perguntas começaram a se formar em sua mente, criando um labirinto de possibilidades. Os loops abertos da retenção, a regra fundamental das histórias que prendem, haviam sido lançados. A pedra solta levará a caixa, e a caixa levará as cartas. E agora, as cartas a levariam a uma história muito maior e mais perigosa do que ela poderia imaginar. O cheiro de mofo foi substituído pelo cheiro de papel antigo. O som da goteira foi abafado pelo som do papel sendo desdobrado. O drama de sua pobreza pessoal foi eclipsado pelo drama histórico que começava a se revelar em suas mãos. Helena, a costureira falida, estava se tornando uma detetive. Ela olhou para o filho, que agora brincava com a fita de cetim esfarelada, alheio à mudança sísmica que ocorrera. Ela o havia arrastado para o fundo do poço, mas talvez, apenas talvez, no fundo daquele poço estivesse não a morte, mas uma chave. Uma chave para entender o pai que nunca conheceu e, quem sabe, uma chave para um futuro que ela nem ousava sonhar. O medo ainda estava lá, um zumbido baixo no fundo de sua mente, mas agora ele tinha a companhia de algo novo e poderoso, um propósito. Ela não estava mais apenas tentando sobreviver ao dia, estava tentando resolver um enigma. A cabana em ruínas, o cenário de sua maior decepção, havia se transformado em um arquivo, um santuário para uma verdade esquecida. E ela, por um capricho do destino, ou por um plano póstumo de seu pai, havia se tornado sua única guardiã. O peso daquela responsabilidade era assustador, mas também estranhamente fortalecedor. Pela primeira vez, ela sentiu que não estava apenas à deriva. Ela estava no centro de algo. O silêncio da mata lá fora já não parecia tão ameaçador. Agora parecia cúmplice, um guardião do mesmo segredo que ela acabara de descobrir. Os sons dos pássaros e dos insetos eram a trilha sonora de um mistério que esperava décadas para ser resolvido. Helena sentiu uma conexão estranha com aquele lugar, com a terra sob seus pés. Aquela não era mais uma propriedade aleatória. Era um lugar com uma história da qual ela e seu pai faziam parte. A fome em seu estômago ainda estava lá. A dor física não havia desaparecido, mas sua mente estava em outro lugar, totalmente absorta no que tinha em mãos. As cartas eram a prioridade agora. Entendê-las era mais urgente do que encontrar comida ou água. Elas eram o único caminho a seguir, a única direção em um mapa que ela nem sabia que existia. A herança de seu pai não era a terra ou a cabana, era aquela caixa de metal enferrujada. Era a história que ela continha, e a tarefa de trazê-la à luz. Ela pegou o segundo envelope, e depois o terceiro. A caligrafia mudava, mas a história era a mesma. Apelos, súplicas, descrições de violência e intimidação. A cada página virada, o quebra-cabeça ganhava uma nova peça, e a imagem que se formava era aterrorizante. O drama pessoal de Helena estava se dissolvendo em um drama coletivo, uma tragédia que envolvia dezenas de famílias. Ela não era mais a única vítima naquela história. Ela era a herdeira de um legado de dor, mas também de resistência, encapsulado naquelas folhas frágeis. A cabana, antes uma prisão,
agora se revelava como um cofre. Um cofre que guardava não apenas as provas de um crime, mas a memória de um povo. E seu pai, o homem que ela acreditava tê-la odiado, era o bibliotecário secreto daquela memória. A complexidade de seus sentimentos por ele se aprofundou. Raiva, confusão e, agora, um respeito relutante. Ele não era o monstro que ela imaginava. Ele era algo muito mais complicado. Helena sentiu um arrepio. Aquele não era um tesouro que se pudesse vender. Era um tesouro que se devia proteger. A descoberta não simplificou sua vida. Pelo contrário, a tornou infinitamente mais perigosa. O que quer que estivesse escrito naquelas cartas, alguém poderoso o suficiente para cometer tais crimes certamente não gostaria que viesse à tona. A solidão da cabana, antes uma desvantagem, talvez fosse agora sua única proteção. Quem viria procurá-la ali, naquele fim de mundo? Mas a pergunta que se formou em sua mente era mais sinistra. Seu pai escondeu as cartas para protegê-las ou para se proteger? E ao deixá-las para ela, ele a estava libertando ou a estava condenando a carregar o mesmo fardo perigoso que ele carregou por toda a vida? A mudança de gênero estava completa. A luta pela sobrevivência não era mais contra a fome e o frio, mas contra um inimigo sem rosto. Uma ameaça que emanava das próprias páginas que ela segurava em suas mãos trêmulas. A história estava apenas começando. A luz fraca da manhã se tornou a confidente de Helena. Sentada no chão de terra, com Lucas dormindo a seus pés, ela devorava as palavras escritas em papel quebradiço. O cheiro de poeira e tempo subia das folhas, um perfume de segredos há muito enterrados. A primeira carta, escrita com uma caligrafia trêmula e elegante, era um apelo. Uma mulher, chamada Adélia, implorava ao seu pai por ajuda, descrevendo homens que cercaram sua pequena fazenda à noite. Eles disseram que a terra não é mais nossa, senhor Aguiar. Disseram que o senhor mesmo mediu e assinou. Diga que não é verdade. Temos nossos filhos, nossa plantação de milho. É tudo o que temos. Helena sentiu um nó se formar em sua garganta. A voz daquela mulher, silenciada pelo tempo, ecoava na cabana vazia. Um fantasma trazido de volta à vida pela sua descoberta. Ela não estava apenas lendo palavras. Estava ouvindo o som do desespero de décadas atrás, e aquilo gelava sua alma. Ela abriu uma segunda carta, e depois uma terceira. Os nomes mudavam, a caligrafia era diferente, mas a história era assustadoramente a mesma. Eram dezenas de vozes, um coro de agricultores expulsos de suas vidas. A palavra grilagem aparecia repetidamente, uma palavra que Helena conhecia apenas dos livros de história, abstrata e distante. Ali, naquelas páginas, a palavra tinha cheiro de fumaça e sabor de lágrimas. Um homem chamado Bento descrevia sua casa sendo queimada. Uma família chamada Oliveira falava de ameaças com armas. A cada página virada, uma peça do quebra-cabeça se encaixava, e a imagem que se formava era a de um crime massivo, orquestrado e brutal. As cartas não eram apenas súplicas, eram testemunhos detalhados, com datas, nomes de capangas e descrições da violência. Helena sentia o peso físico daquelas histórias em suas mãos, um fardo de dor coletiva que tornava sua própria miséria pequena e insignificante. O estômago dela doía, mas não era mais de fome, era de horror. O contexto histórico se revelou em recortes de jornal amarelados, também guardados na caixa. Anos 70, ditadura militar. As manchetes falavam de modernização do campo, de projetos de desenvolvimento agropecuário. Era a fachada oficial para a brutalidade descrita nas cartas. A violência era justificada em nome do progresso. As terras, ricas em minério e férteis para o plantio em larga escala, eram tomadas de pequenos poceiros, que viviam ali há gerações, mas não tinham os papéis formais que a burocracia corrupta agora exigia. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O crime não fora apenas ganância, fora um ato de poder protegido pela sombra de um regime autoritário que silenciava qualquer dissidência. A polícia local, mencionada em várias cartas, era sempre cúmplice, ignorando os pedidos de socorro, prendendo as vítimas em vez dos agressores. Aquele lugar esquecido, aquela mata silenciosa,
fora palco de uma guerra não declarada, uma guerra suja cujos mortos e feridos nunca foram contados. E então, ela encontrou a carta que fez o chão desaparecer sob seus pés. Era de um padre, um tal de Padre Inácio, e o nome de seu pai estava escrito de forma clara, inequívoca. Meu jovem amigo Aguiar, rezo para que encontre forças. Sei que está sendo coagido, que sua família na capital foi ameaçada se não cooperar. Mas falsificar estas demarcações, assinar estes documentos, é condenar dezenas de famílias à miséria. É um pecado mortal que sua alma carregará para sempre. Não se torne a ferramenta deles. Não se torne o carrasco deste povo. Helena sentiu o ar lhe faltar, uma náusea súbita subindo a garganta. Seu pai, a ferramenta, o agrimensor que deu a legitimidade técnica ao roubo. Ele não era um espectador, um mero observador. Ele fora a mão que empunhou a caneta, a peça-chave que transformou a violência em legalidade. A imagem que ela tinha de um pai ausente e frio se estilhaçou, substituída pela de um homem encurralado. Um covarde ou uma vítima, ela já não sabia dizer. O último documento na caixa selou seu entendimento. Era uma folha de caderno, com a caligrafia de seu pai. Uma confissão que nunca foi enviada a ninguém. As palavras eram torturadas, cheias de rasuras. Ele descrevia o medo, a ameaça velada à sua própria família e a culpa que o corroeu por toda a vida. Eu comprei este pedaço de terra, a cabana do velho Antenor, o primeiro a ser expulso. Comprei para nunca me esquecer do que fiz, para viver na ruína que ajudei a criar, e guardo estas cartas como minha sentença, a prova do meu pecado. Helena começou a chorar. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto, molhando o papel frágil. A herança não era uma piada, era uma penitência. A cabana não era um presente, era um memorial da culpa. O ódio que ela sentira pelo pai se transformou em uma dor profunda e complexa. A tragédia de um homem fraco, que passou a vida inteira aprisionado por um único ato de covardia. E agora, aquele fardo, aquela história, eram dela. Foi nesse momento de revelação dolorosa que um som cortou o silêncio da mata. Um ruído grave, mecânico, que crescia em volume. Um motor. O som de um carro potente subindo a trilha acidentada. Um som que não pertencia àquele mundo de abandono. O coração de Helena disparou. Um tambor descontrolado em seu peito. Quem poderia ser? Ninguém no mundo sabia que ela estava ali, exceto um advogado distante em Belo Horizonte. Um arrepio de pavor percorreu sua espinha. O som do motor morreu abruptamente, muito perto. O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante. Então, ouviu-se um baque seco e metálico. A porta de um carro, um som limpo, pesado, obsceno em sua solidez, que contrastava com a madeira podre da cabana. Não era um vizinho, não era um caçador. Era alguém que viera de longe, e viera de propósito. Helena sentiu o sangue gelar em suas veias, o instinto primitivo de uma presa que percebe a presença do predador. Passos, firmes e deliberados, esmagando as folhas secas com uma autoridade inquestionável. Não eram os passos de quem explora, mas de quem inspeciona o que já lhe pertence. Agindo por puro instinto, Helena moveu-se com uma velocidade que não sabia possuir. Ela pegou a caixa de metal e as cartas espalhadas e as enfiou debaixo de uma pilha de folhas e galhos apodrecidos no canto mais escuro do cômodo, o coração martelando contra as costelas. Chamou Lucas com um silvo baixo e o menino, sentindo o pânico na voz da mãe, correu para ela. Ela o abraçou, puxando-o para trás de si, tentando fazer de seu próprio corpo um escudo. Não diga uma palavra, meu filho. Fique bem quietinho. Ela sussurrou, a voz um fio trêmulo de ar. O corpo todo dela estava tenso, cada músculo contraído, esperando o momento do impacto, a revelação do que quer que estivesse vindo na direção deles. A cabana, que era seu abrigo precário, de repente se pareceu com uma gaiola. Uma silhueta escura e imponente preencheu o vão da porta, recortada contra a luz forte da tarde. Era um homem idoso, mas com uma postura rija e militar que desmentia sua idade. Vestia calças de linho caras e uma camisa branca impecavelmente passada, roupas que pareciam gritar sua inadequação e superioridade naquele ambiente de miséria.
Seu rosto era uma máscara de rugas profundas, curtido pelo sol, mas seus olhos eram pequenos, claros e gelados. Eles varreram o interior decrépito da cabana com um desprezo mal disfarçado, passando pelo chão de terra, pelo telhado esburacado e finalmente pousando em Helena e Lucas. Um sorriso fino, que não mostrava os dentes e não alcançava os olhos, desenhou-se em seus lábios. Era o sorriso de um rei inspecionando o barraco de um servo, uma mistura de poder, condescendência e um tédio perigoso. Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha, um pressentimento sombrio que lhe dizia que aquele homem era a personificação do mal descrito nas cartas. O homem deu um passo para dentro e o cheiro de mofo e decomposição foi instantaneamente sobrepujado por uma onda de colônia cara e o aroma adocicado de tabaco de charuto. Era o cheiro do poder, um odor que sufocava e intimidava. "Boa tarde", ele disse. Sua voz era surpreendentemente calma, quase suave, mas carregava um timbre de comando absoluto, o tipo de voz que nunca precisou ser erguida para ser obedecida. A filha do agrimensor Aguiar, presumo? Não era uma pergunta, era uma afirmação. Helena apenas conseguiu assentir, a garganta seca, a língua colada no céu da boca. O nome do pai, dito por aquele homem, soou como uma violação, como se ele estivesse reivindicando a memória de seu pai junto com a terra. Um suor frio brotou em sua testa. Como ele sabia que ela estava ali? A pergunta ecoou em sua mente, mas ela já suspeitava da resposta. Naquele lugar, nada acontecia sem que ele soubesse. Ele era o dono das cercas, dos caminhos e das vidas das pessoas. Coronel Antunes, ele se apresentou, o título rolando de sua língua com a naturalidade de quem nasceu com ele. Conheci bem seu pai. Um ótimo funcionário. Trabalhou para mim por muitos anos, nos velhos tempos. Um homem de confiança. A palavra confiança foi dita com uma leve ênfase, uma lâmina afiada escondida em um tecido de veludo. Helena sentiu o ar ficar rarefeito. O nome, Antunes, era o nome que aparecia em quase todas as cartas. O mandante, o chefe, o arquiteto da grilagem, o homem que forçou seu pai a cometer o ato que destruiu sua vida. O monstro das histórias de ninar de seu pai não era uma figura abstrata. Ele tinha um rosto, um cheiro, uma voz, e ele estava parado a menos de 3 metros dela, com um sorriso falso nos lábios, fingindo uma amizade que nunca existiu. O horror da situação era tão grande que a paralisou, transformando seus membros em pedra e seus pensamentos em um ruído branco de puro pânico. O coronel continuou seu monólogo, caminhando pelo cômodo como se estivesse em seu próprio escritório, seus sapatos de couro caríssimos pisando com nojo na terra úmida. "Soube que herdou esta propriedade", ele disse, a pausa antes da palavra final carregada de um sarcasmo cortante. Seu pai sempre foi um homem sentimental, mas convenhamos, isto não é lugar para uma senhora, e certamente não para uma criança. Seus olhos frios pousaram por um instante em Lucas, que se agarrava à saia de Helena, e ela sentiu uma onda de fúria primitiva, o instinto de uma loba protegendo seu filhote. Aquela fúria momentânea foi o suficiente para quebrar a paralisia do medo. Ela se endireitou, encontrando o olhar do coronel, o coração batendo como um tambor de guerra. Ela não tinha nada, mas tinha seu filho, e por ele ela se tornaria inquebrável. O coronel pareceu notar a mudança, e seu sorriso fino se alargou um pouco, como se ele apreciasse o desafio. "Mas não se preocupe. Vim aqui como um velho amigo da família. Para ajudar", ele continuou, o tom paternalista e venenoso fazendo o estômago de Helena revirar. "Este lugar não vale um tostão furado, mas tem um valor sentimental pela memória de seu pai. Por isso, faço uma oferta. 5.000 reais. Em dinheiro. Na sua mão, agora mesmo. Pode pegar o menino, voltar para a cidade, comprar uma máquina de costura nova e esquecer que este fim de mundo existe." A oferta foi como um tapa no rosto. 5.000 reais. O preço que ele colocava sobre a terra roubada, sobre as vidas destruídas, sobre o silêncio dela. Uma quantia que, algumas semanas atrás, teria sido a resposta para todas as suas preces. Agora, era o som do insulto mais profundo. Era o preço que ele achava que a consciência dela valia.
A proposta revelou o desprezo absoluto que ele tinha por ela, por seu pai, por todas as suas vítimas. Ele não via pessoas, via apenas preços. Pela primeira vez desde que ele chegara, Helena falou. A terra não está à venda, ela disse. As palavras saíram baixas, mas firmes, cortando o ar pesado da cabana. Um silêncio denso e elétrico se instalou entre eles. O sorriso no rosto do coronel Antunes não apenas desapareceu, ele foi arrancado, substituído por uma máscara de frieza absoluta. A benevolência evaporou como água no deserto, revelando a rocha dura e impiedosa por baixo. Seus olhos se estreitaram, e pela primeira vez, Helena viu a verdadeira natureza do homem que as cartas descreviam, um predador acostumado a ter seus desejos atendidos, que não tolerava a palavra não. Ela sentiu o perigo aumentar exponencialmente, uma onda de frio subindo por sua espinha. Ela havia recusado a oferta do diabo, e agora ele lhe mostraria o inferno. A cortesia havia acabado. Agora, só restava a força bruta que ele sempre usara para conseguir o que queria. Ele riu. Um som curto e sem alegria, um som de puro desprezo. Uma pena. Ele sibilou. A voz agora um sussurro ameaçador. Ele olhou para o buraco no telhado, para a poça de lama no chão, e depois, diretamente nos olhos dela. Uma pena mesmo. Este lugar é perigoso, sabe? Principalmente à noite. Cobras, bichos. O mato é traiçoeiro. Ele fez uma pausa, deixando cada palavra penetrar, carregada de um significado oculto e mortal. Gente teimosa, gente que não sabe cooperar. Às vezes sofre acidentes. Ele se aproximou um passo, invadindo o espaço pessoal dela, o cheiro de seu charuto a sufocando. Seu pai era teimoso no começo, mas ele aprendeu. Ele aprendeu a cooperar. A ameaça era clara como cristal. Ele se virou abruptamente e saiu da cabana, seus passos pesados se afastando, deixando para trás um silêncio carregado de morte e a promessa de violência. O som do carro partindo, rasgando o silêncio da mata, foi o estalo que a tirou do transe. Helena desabou contra a parede de madeira podre, as pernas finalmente cedendo. Ela puxou Lucas para um abraço tão forte que o menino reclamou, enterrando o rosto em seus cabelos, inalando o cheiro de seu filho como se fosse o único ar puro que restava no mundo. O corpo dela tremia incontrolavelmente. A ameaça não fora velada, fora uma declaração de guerra. Antunes sabia que ela era um problema. Um fio solto no tecido de mentiras que ele construiu. Ele voltaria, e não seria para fazer outra oferta. A cabana, o único teto que tinham, era agora o alvo. O isolamento, que antes a assustava, agora era uma sentença de morte. Estava sozinha, com um filho pequeno e as provas de um crime que o assassino queria enterrar para sempre, junto com ela. O que você faria no lugar dela? Queimaria as cartas, aceitaria a derrota e tentaria fugir para proteger seu filho? Ou se agarraria àquela única prova, arriscando tudo por uma justiça que parecia impossível de alcançar? O ar na cabana ficou irrespirável, denso com a ameaça deixada para trás pelo coronel Antunes. Helena sentia um frio na alma que nada tinha a ver com a umidade do lugar. Era o frio do medo puro, um gelo que se espalhava por suas veias e paralisava seus pensamentos. Cada sombra que dançava nas paredes com o movimento das nuvens lá fora parecia um capanga à espreita. O farfalhar das folhas, antes um som neutro da natureza, agora soava como passos se aproximando. Ela se sentia vigiada, exposta, um alvo com um X pintado nas costas. A cabana, que fora uma armadilha de miséria, agora era um caixão esperando para ser fechado. Ela correu até o canto escuro, onde escondera a caixa de metal, o coração batendo descontroladamente em seu peito, um pássaro enjaulado tentando quebrar as costelas. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia afastar as folhas apodrecidas para tocar o metal. O objeto frio pareceu queimar sua pele. Aquilo não era mais um mistério a ser desvendado. Era uma bomba-relógio, e o tempo estava se esgotando rapidamente. A imagem do rosto frio de Antunes estava gravada em sua mente. Seus olhos de predador prometendo violência. Acidentes acontecem. A frase ecoava em sua cabeça. Um sussurro venenoso. Acidentes, incêndios,
desaparecimentos. Ela olhou para Lucas, que brincava alheio com um graveto, e sentiu a náusea do pânico subir à sua garganta. A ameaça não era apenas para ela, era para ele. Aquele homem, aquele monstro, era capaz de tudo. As cartas eram a prova disso. Ele não hesitaria em silenciar uma mulher e uma criança para proteger seu império construído sobre sangue e roubo. A solidão daquele lugar, que antes a assustava, agora a aterrorizava. Não havia para onde gritar. Não havia ninguém para ouvir. Seus passos eram ecos no vazio. Se sumissem ali, na mata densa, seriam apenas mais uma história de gente que se perdeu, engolidos pela natureza. A verdade era que seriam engolidos por um homem e ninguém jamais saberia. A sensação de ser caçada era física, uma pressão constante em seu peito que dificultava a respiração. O dilema a rasgava por dentro. Fugir? Mas como? Para onde? Com que dinheiro? O pouco que tinha fora gasto para chegar àquele inferno. Voltar para a miséria da cidade parecia um paraíso distante e inalcançável. Ficar. Ficar significava esperar pela morte. Significava olhar por cima do ombro a cada segundo, tremer a cada ruído da noite, até o momento em que eles finalmente viessem. E as cartas? O que fazer com elas? Queimá-las? Destruir a única prova daquele crime monstruoso, a única chance de justiça para tantas famílias, a única forma de entender o sacrifício de seu pai? O peso daquela caixa de metal era o peso de dezenas de vidas, de uma história que o destino colocara em suas mãos. Entregá-la era vender a alma. Mantê-la era arriscar a vida. Ela se sentia encurralada. Um rato em um labirinto cujas saídas levavam todas a armadilhas diferentes. Sentada no chão sujo, ela abraçou os joelhos e se permitiu um momento de puro e absoluto desespero, o corpo tremendo sem controle. Foi então que um novo som cortou o ar. Não era o motor de um carro, nem os passos autoritários de Antunes. Eram passos hesitantes, lentos, o som de galhos secos quebrando sob o peso de alguém que se movia com dificuldade. Alguém velho. O coração de Helena saltou para a garganta. Seria um deles? Um batedor enviado para vigiá-la? Ela agarrou o atiçador de ferro enferrujado, o único objeto que poderia remotamente servir como arma. O metal frio e pesado em sua mão era um conforto ínfimo. Ela se posicionou no canto mais escuro da cabana, puxando Lucas para trás de si, fazendo um sinal de silêncio com o dedo nos lábios. O menino, sentindo o medo da mãe, arregalou os olhos e prendeu a respiração. Os passos pararam bem em frente à porta arruinada. Um silêncio pesado caiu, quebrado apenas pelo zumbido dos insetos. Helena prendeu a respiração, esperando. O atiçador estava firme em sua mão, pronta para lutar pela vida de seu filho, mesmo que fosse um gesto inútil. Uma silhueta frágil apareceu no vão da porta, bloqueando a luz da tarde. Não era a figura imponente do coronel. Era um homem pequeno, curvado pelo peso dos anos. A pele do rosto tão enrugada e sulcada quanto a casca de uma árvore antiga. Usava roupas simples, gastas pelo trabalho, e um chapéu de palha puído. Apoiava-se em uma bengala de madeira improvisada. Seus olhos, no entanto, eram surpreendentemente claros e vivos, e eles examinaram o interior da cabana com uma expressão de tristeza e familiaridade. Ele não parecia uma ameaça, mas Helena não baixou a guarda. O medo a ensinara a desconfiar de tudo e de todos. Com licença, moça. A voz dele soou rouca e suave, a voz de quem não fala muito. Me desculpe chegar assim. Sou Joaquim, seu vizinho. Minha casa fica para lá do morro. Ele apontou com a cabeça para uma direção vaga na mata. Vi o carro do homem mau subindo mais cedo. Fiquei preocupado com a senhora e o menino. A expressão "il homem mau" foi dita com um desprezo antigo e profundo. O coração de Helena ainda batia forte, mas a tensão em seus ombros diminuiu um pouco. Aquele homem não era um dos capangas de Antunes. A forma como ele se referiu ao coronel revelava de que lado ele estava. Mesmo assim, a desconfiança era um muro alto. "O que o senhor quer?" ela perguntou, a voz saindo mais áspera do que pretendia. O atiçador ainda estava em sua mão, embora ela o tenha baixado um pouco. O velho, seu Joaquim, não pareceu se ofender. Seu olhar era de pura compaixão. "Eu só queria saber se estão bem."
Antunes não vem a lugar nenhum por bons motivos. Conheço essa raça desde que eu era moço. Eles só trazem desgraça. Ele olhou para o rosto de Helena, seus olhos se estreitando um pouco. A senhora parece muito com ele. Com o agrimensor, quando ele chegou aqui a primeira vez, tinha o mesmo olhar assustado. A menção a seu pai, dita com aquela familiaridade, quebrou outra camada da defesa de Helena. Aquele homem não era um estranho. Ele era parte da história. O senhor conheceu meu pai? A pergunta escapou dos lábios de Helena. Um sussurro. Seu Joaquim assentiu lentamente, o olhar perdido em memórias distantes. Conheci. Ele não era um homem ruim, moça. Era um homem fraco, apavorado. Como todos nós éramos naquela época. Ele entrou na cabana, movendo-se com a lentidão da idade, e se sentou na cadeira de 3 pernas, que rangeu sob seu peso. O cheiro de terra e fumo de rolo que emanava dele era o oposto da colônia cara de Antunes. Era o cheiro do povo daquele lugar. Ele foi forçado a fazer o que fez. Antunes era o diabo em pessoa. E quando se está na mão do diabo, ou você dança a música dele, ou ele te queima no fogo do inferno. As palavras dele confirmavam tudo o que as cartas diziam, mas ouvi-las de uma testemunha viva tornava tudo mais real, mais aterrorizante. Helena sentiu o chão sob seus pés ficar ainda menos firme. Ela não estava sozinha na história, mas os outros personagens estavam mortos ou, como aquele homem, marcados para sempre. Então, o velho olhou diretamente nos olhos de Helena, e a intensidade em seu olhar a fez prender a respiração. Mas tem uma coisa que a senhora precisa saber. Uma coisa que talvez aquelas cartas não contem. O motivo de seu pai ter se afastado de você. Helena sentiu um calafrio. Como ele sabia das cartas? Antes que ela pudesse perguntar, ele continuou. Quando a senhora nasceu, seu pai, corroído pela culpa, tentou fazer a coisa certa. Ele juntou cópias de alguns documentos, os mesmos que eu imagino que a senhora encontrou, e tentou levar a um jornalista na capital. Um jornalista, uma tentativa de denúncia. A imagem de seu pai como um covarde passivo começou a se rachar. Mas Antunes descobriu. Ele sempre descobre tudo. Ele não podia matar seu pai. Precisava dele para terminar o serviço sujo. Então, ele usou a única coisa que seu pai amava mais que a própria vida. A única coisa que ele tinha de bom naquele inferno. O velho fez uma pausa, e seus olhos se encheram de uma tristeza profunda. Ele ameaçou a senhora. A recém-nascida. As palavras caíram sobre Helena com o peso de uma avalanche, soterrando tudo o que ela acreditava saber sobre sua própria vida. Ele... O quê? Ela gaguejou, a mente se recusando a processar a informação. Antunes mandou um recado claro, continuou seu Joaquim, a voz baixa e grave. Se Aguiar desse mais um passo, se falasse com mais alguém, a filhinha dele sofreria um acidente. Um berço que pega fogo. Uma doença que nenhum médico conseguiria explicar. Ele fez seu pai escolher entre a justiça para muitos e a vida da própria filha. Helena sentiu o ar ser arrancado de seus pulmões. Uma dor aguda, mais profunda do que a fome, mais cortante do que a rejeição, atravessou seu peito. A náusea voltou, violenta, e ela teve que se apoiar na parede para não cair. As peças do quebra-cabeça de sua vida, que sempre formaram a imagem de um pai cruel e indiferente, se rearranjaram violentamente em sua mente, formando uma nova figura, a figura de um homem torturado, fazendo uma escolha impossível, o distanciamento, a frieza, o exílio autoimposto. Não era rejeição, era proteção. Cada porta fechada em seu rosto, cada carta não respondida, cada telefonema desligado, não eram atos de ódio. Eram os tijolos de um muro que ele construiu ao redor dela para mantê-la segura, para mantê-la fora do alcance de Antunes. Ele a afastou, para que o monstro nunca mais a visse como uma arma a ser usada contra ele. Ele sacrificou o amor da própria filha para garantir que ela vivesse. O peso dessa revelação a esmagou. A dor de se sentir abandonada por 32 anos era imensa, mas a dor de entender o sacrifício de seu pai era ainda maior, mais complexa, uma mistura de luto, gratidão e uma raiva impotente contra o homem que os forçara àquela tragédia. O choro que veio não foi silencioso.
Foi um soluço rasgado, gutural, a libertação de uma vida inteira de dor incompreendida. Ela chorou pela menina que se sentiu indesejada e chorou pelo pai que teve que fingir não amá-la para salvá-la. Seu Joaquim esperou o primeiro impacto do choro passar. Seu silêncio era uma forma de respeito pela dor dela. Ele se levantou e colocou uma mão calejada e trêmula no ombro de Helena. O toque era firme, um ponto de ancoragem no turbilhão de emoções que a consumia. Ele te amava, minha filha, do jeito torto e quebrado que a vida deixou. Deixar essa cabana e essas cartas para você foi o último ato dele. Talvez ele achasse que, depois de morto, Antunes não se importaria mais. Ou talvez fosse um pedido de ajuda, um último grito de um homem que morreu sem conseguir fazer justiça. As palavras do velho não eram um consolo fácil, eram a verdade dura e crua. Seu pai não lhe deixara uma herança, mas um fardo, o fardo da verdade. A responsabilidade de terminar a luta que ele não conseguiu travar. O choro de Helena começou a se transformar em outra coisa. A tristeza deu lugar a uma determinação fria, dura como diamante. Antunes não havia destruído apenas a vida de seu pai. Ele havia roubado as duas. E agora, ela não lutava mais por justiça para estranhos. A luta era pessoal. Ele não vai parar, moça. A voz de seu Joaquim a trouxe de volta à realidade imediata, ao perigo que os cercava. A visita de hoje foi só o primeiro aviso. Ele te ofereceu dinheiro para ir embora. Você recusou. Para um homem como ele, isso é uma declaração de guerra. Ele não vai te dar um segundo aviso. O próximo passo será definitivo. O frio do medo voltou a se instalar na espinha de Helena, mas agora era diferente. Não era um medo paralisante, mas um medo que afiava os sentidos, que clareava a mente. Ela não era mais uma vítima passiva, era uma combatente. Temos que sair daqui. Hoje à noite, ela disse, a voz firme, surpreendendo a si mesma. Não podemos esperar o amanhecer. Seu Joaquim assentiu. A expressão em seu rosto era de alívio e preocupação. Eu pensei o mesmo. Na minha casa, temos um telefone velho que ainda funciona. Podemos ligar para a capital, para gente que pode ajudar de verdade, gente que o dinheiro de Antunes não compra, mas precisamos chegar lá. E o caminho é pela mata. A noite caiu sobre a floresta, como um manto pesado e escuro. A escuridão dentro da cabana era quase total, quebrada apenas por um fiapo de luar que entrava pelo buraco no telhado. O plano era simples e desesperado. Esperar a lua subir um pouco mais para iluminar minimamente a trilha e então partir, correndo pela mata até a casa de seu Joaquim. Helena, com a ajuda do velho, preparou-se. A caixa de metal com as cartas era o bem mais precioso do mundo. Ela a envolveu em um saco plástico que trouxera da cidade, para protegê-la da umidade da noite, e a colocou dentro da única sacola que ainda tinha. Lucas dormia, exausto, enrolado no único casaco que tinham. Acordá-lo e fazê-lo correr pela mata escura seria uma provação, mas não havia escolha. O silêncio na cabana era tenso, elétrico, cada estalo da madeira apodrecendo, cada chamado de um animal noturno fazia seus corações saltarem. Eles estavam em uma contagem regressiva, esperando o momento certo, rezando para que seus inimigos não chegassem antes. O tempo se arrastava. Helena sentia cada segundo passar como uma gota de ácido em sua pele. A espera era uma tortura. Seu Joaquim, sentado em silêncio, parecia sentir a mesma tensão. Seu rosto, na penumbra, era uma máscara de concentração, os ouvidos atentos ao menor ruído. Ele conhecia aquela mata, mas também conhecia a maldade dos homens de Antunes. A lua finalmente começou a derramar uma luz prateada e fantasmagórica pelo vão da porta, desenhando formas estranhas no chão de terra. Está quase na hora, sussurrou o velho. Mais alguns minutos e teremos luz suficiente para não quebrar o pescoço nas raízes. Helena assentiu, o coração martelando forte. Ela se ajoelhou ao lado de Lucas, pronta para acordá-lo. Foi nesse exato instante que um som distante, mas inconfundível, chegou aos seus ouvidos. Um som que fez seu sangue gelar. O ronco baixo de um motor de carro, aproximando-se lentamente pela mesma trilha de terra que ela usara para chegar. O som morreu. Silêncio.
E então, o baque de portas de carro se fechando. Mais de uma. Seu Joaquim e Helena se entreolharam na escuridão, e o mesmo terror estava estampado em ambos os rostos. Chegaram. A voz do velho foi um sopro de ar, quase inaudível, mas carregada de uma certeza terrível. Mais cedo do que eu pensava. Eles não iam esperar o amanhecer. O pânico tomou conta de Helena, uma onda gelada que ameaçava paralisá-la. Era tarde demais. Estavam presos. A fuga planejada se transformara em uma armadilha mortal. Ela podia ouvir os passos lá fora, pesados, deliberados. Não eram os passos de quem se esgueira, mas os de quem vem para destruir. Eram 2 homens, talvez 3, a julgar pelo som. Eles conversavam em voz baixa, risadas cruéis e abafadas, pontuando as frases. Eles não tinham pressa. Eles sabiam que suas presas não tinham para onde ir. A cabana era uma ratoeira, e eles eram os gatos, brincando com sua comida antes do bote final. Helena agarrou Lucas, que começava a despertar, e tapou sua boca com a mão, rezando para que ele não fizesse barulho. O coronel disse para fazer um serviço limpo. Uma voz rouca e gutural disse, perto da parede da frente. O som atravessou a madeira podre, como se não houvesse nada ali. Primeiro os papéis, depois a mulher e o pirralho. E queimar tudo, sem vestígios. As palavras caíram sobre Helena como marteladas. A ameaça não era mais implícita, era uma sentença de morte clara e brutal. Eles iam matá-los, a ela e a seu filho. O instinto de sobrevivência, a fúria de uma mãe protegendo sua cria, explodiu dentro dela, queimando o medo, transformando-o em pura adrenalina. Não, eles não iam tocar em seu filho. Ela não ia morrer ali. Não depois de tudo o que descobrira. Ela olhou desesperadamente ao redor, e seus olhos pousaram na janela dos fundos. O buraco retangular e escuro na parede, sem vidro, que antes lhe parecera um símbolo de abandono, agora era a única esperança. A única e improvável rota de fuga. Era estreita, mas talvez fosse o suficiente. Então, um novo som se juntou ao coro do terror. Um som líquido, de algo sendo derramado sobre a madeira seca do lado de fora. E o cheiro. Um cheiro químico forte, que invadiu a cabana e fez seus olhos arderem. Gasolina. Eles iam queimar a cabana com eles dentro. A urgência se tornou absoluta. Cada segundo contava. A janela dos fundos. Agora, sussurrou seu Joaquim, já se movendo naquela direção. Helena não hesitou. Pegou a sacola com a caixa de metal, passou a alça pelo pescoço e agarrou a mão de Lucas, que agora estava completamente desperto e tremendo de medo. Lucas, escuta a mamãe. Vamos brincar de fugir. Você precisa ser muito rápido e muito silencioso, está bem? Não solte a minha mão por nada nesse mundo. Ela sussurrou em seu ouvido, tentando manter a voz o mais calma possível, uma tarefa sobre-humana. Ela o empurrou na direção de seu Joaquim, que já estava junto à abertura escura da janela. Do lado de fora, ouviu-se o clique de um isqueiro. O velho passou primeiro, com uma agilidade que desmentia sua idade, e se virou para ajudar os outros. Ele pegou Lucas nos braços e o passou para o lado de fora. Vem, moça, rápido! Ele urgiu. Helena jogou a sacola pela janela e começou a se espremer pela abertura estreita. As farpas da madeira arranharam seus braços e suas costas. Por um instante, ela prendeu o quadril e o pânico a sufocou. Ela se debateu, empurrando com toda a força, a adrenalina lhe dando um poder que não sabia possuir. Com um último esforço, ela se soltou e caiu do outro lado, em um monte de folhas úmidas e galhos. No mesmo instante, um clarão laranja e faminto irrompeu na frente da cabana, seguido por um som gutural, um umf, como o despertar de uma fera. O fogo pegou instantaneamente na madeira seca e encharcada de gasolina. As chamas subiram pelas paredes com uma velocidade assustadora, iluminando a noite com uma luz infernal. Gritos de triunfo vieram da frente. Pegamos os ratos. Não havia tempo para pensar. Corram! Gritou seu Joaquim. Ele pegou a mão de Lucas e Helena, com a sacola batendo contra seu peito, agarrou a outra mão do filho, e eles correram. A fuga desesperada pela mata escura começou. O chão da floresta era um campo minado de raízes e pedras escondidas sob as folhas.
O ar frio da noite queimava seus pulmões. Galhos finos como chicotes açoitavam seus rostos e braços, deixando arranhões ardentes. A cada passo, o medo de tropeçar, de cair, de ser alcançada. Era uma presença física. Lucas soluçava de medo e esforço, mas continuava correndo, sua pequena mão agarrada à dela com uma força desesperada. O coração de Helena parecia que ia explodir. Ela não olhava para trás, mas a luz alaranjada da cabana em chamas os perseguia, projetando suas sombras dançantes e alongadas à frente, como fantasmas em fuga. O som do fogo, o crepitar da madeira sendo consumida, se misturava aos gritos dos capangas que, agora, percebiam a fuga. Os gritos de raiva dos homens ecoaram pela mata. Eles fugiram. Pelos fundos. Peguem eles! O som de passos pesados começou a persegui-los, esmagando a vegetação. A caçada havia começado. A vantagem deles era pequena. A escuridão que os protegia era a mesma que os atrapalhava. Seu Joaquim, no entanto, conhecia aquele chão como a palma de sua mão. Ele não seguia uma trilha, mas se movia por instinto, desviando de obstáculos que Helena nem sequer via, puxando-os por um caminho que apenas ele conhecia. A casa dele era a única salvação, um farol de esperança em um oceano de escuridão e perigo. A respiração de Helena era um ruído rasgado e doloroso em sua garganta. Os músculos de suas pernas queimavam, protestando a cada passo. Mas ela não podia parar. Ela não podia fraquejar. Ela corria por sua vida, pela vida de seu filho e pela história que carregava junto ao peito. Uma história que agora se recusava a deixar morrer no fogo. A cabana em chamas, o monumento da culpa de seu pai, era agora a pira funerária de seu passado. Ela corria em direção a um futuro incerto, mas um que ela lutaria para conquistar. Eles irromperam pela porta da pequena casa de madeira. O som da respiração ofegante de Helena e do choro assustado de Lucas preenchendo o silêncio. Seu Joaquim, movendo-se com uma urgência que desafiava sua idade, trancou a porta com uma pesada tranca de ferro, um som sólido e reconfortante que os separava do terror da noite. O interior da casa contrastava brutalmente com a ruína que acabara de ser consumida pelas chamas. O ar cheirava a café velho, lenha queimada e a uma vida inteira de trabalho honesto. Helena desabou em uma cadeira, o corpo todo tremendo, o suor frio misturando-se com a fuligem e os arranhões. Ela sentia a textura áspera da sacola contra seu peito, o peso da caixa de metal sendo o único ponto de realidade em um mundo que se dissolvera em caos. Foi seu Joaquim que quebrou o transe. Ele caminhou até um canto e pegou um velho telefone preto de disco, um objeto de outro tempo. O som do disco girando, lento e mecânico, era o som mais esperançoso que Helena já ouvira. Cada clique era um passo para longe de Antunes, um passo em direção à justiça. A voz do outro lado da linha, pertencente a um advogado de direitos humanos chamado Dr. Arantes, era calma e incisiva, um bisturi cortando o pânico na voz de Helena. Ele ouviu em silêncio enquanto ela, entre soluços e com a voz embargada pela fumaça e pelo medo, narrava a história das cartas, a visita de Antunes, a gasolina e o fogo. Ela sentiu seu estômago revirar ao reviver cada detalhe, o cheiro de queimado parecendo impregnar a linha telefônica. Doutor Arantes não a interrompeu. Quando ela terminou, o silêncio dele durou apenas um segundo, mas pareceu uma eternidade. Senhora Helena, ele disse, e sua voz era um bálsamo de autoridade e competência. O que a senhora tem em mãos é o elo perdido em um caso que a Comissão da Verdade investigou há anos. Fique exatamente onde está. Não fale com ninguém. Não saia de casa. Estou acionando o Ministério Público Federal agora mesmo. Por ser um crime continuado com raízes na ditadura, a jurisdição é federal. O poder de Antunes na região não significa nada para eles. A ajuda está a caminho. As horas que se seguiram foram uma tortura de espera e silêncio. A adrenalina da fuga começou a se dissipar, deixando para trás uma exaustão que pesava em cada fibra do corpo de Helena. Ela limpou o rosto e os braços de Lucas com um pano úmido, as pequenas feridas dos galhos ardendo em sua pele. Seu Joaquim preparou um café forte e adocicado, e o aroma encheu a pequena cozinha.
Um cheiro de normalidade e conforto que parecia surreal. Eles se sentaram à mesa, a caixa de metal entre eles como uma relíquia sagrada. Não trocaram muitas palavras. O silêncio era de cumplicidade, a aliança forjada no fogo e no medo. O sol começou a nascer, pintando o céu de tons de rosa e laranja, uma beleza que contrastava com a feiura da noite anterior. Helena olhou pela pequena janela da cozinha. Lá fora, a mata que fora sua prisão e seu caminho de fuga, agora parecia apenas o que era: um conjunto de árvores e pássaros. Ela sentiu uma mudança sutil em si mesma. O medo ainda estava lá, mas agora era uma brasa, não uma fogueira. Havia espaço para outra coisa crescer: a esperança. Não foram sirenes que anunciaram a chegada da ajuda. Foi um som baixo e poderoso, o ronco discreto de motores que não pertenciam àquela região. Helena e seu Joaquim se aproximaram da janela. 2 veículos escuros, sem identificação, subiram a trilha e pararam em frente à casa. Deles desceram homens vestidos de preto, movendo-se com uma eficiência silenciosa e profissional, que era ao mesmo tempo impressionante e intimidante. Eram agentes da Polícia Federal. Um deles, um homem de rosto sério, bateu na porta. Seu Joaquim, Dona Helena, somos da parte do Dr. Arantes. Ao abrir a porta, Helena sentiu uma onda de alívio tão poderosa que suas pernas fraquejaram. Aqueles homens não eram como a polícia local, comprada pelo coronel. Eles representavam uma força maior, um sistema que Antunes não podia controlar. Ela os levou para dentro e, com as mãos ainda trêmulas, abriu a caixa e mostrou as cartas amareladas. O agente que as examinou, usando luvas, olhou para ela com um novo respeito. A senhora não faz ideia do que fez, ele disse. O sol mal havia subido por completo quando os veículos federais desceram o morro e seguiram em direção à vasta fazenda do coronel Antunes. A operação foi rápida, cirúrgica e avassaladora. Os portões imponentes da propriedade, que sempre simbolizaram o poder inquestionável de seu dono, foram abertos sem cerimônia. Antunes foi encontrado em sua varanda, tomando seu café da manhã, o charuto ainda aceso no cinzeiro. A expressão de surpresa arrogante em seu rosto se transformando em fúria incrédula ao ver os agentes federais invadindo seu santuário. Ele gritou, ameaçou, citou nomes de políticos e juízes locais, mas suas palavras, que sempre foram lei naquela terra, agora eram apenas o ruído impotente de um velho criminoso. Helena não estava lá para ver, mas ela pôde ouvir o som das algemas se fechando quando os agentes descreveram a cena para ela mais tarde. O som do metal frio e impessoal travando os pulsos que haviam orquestrado tanta dor e miséria. O som da justiça, finalmente, chegando àquele fim de mundo. Era o fim de um reinado de terror. A caixa de metal enferrujada e seu conteúdo frágil foram tratados com o cuidado de um artefato arqueológico de valor inestimável. Os agentes fotografaram cada carta, cada envelope, cada recorte de jornal, catalogando tudo como prova irrefutável. Helena assistia ao processo, sentindo uma estranha desconexão, como se estivesse vendo uma cena de filme. Aquele monte de papel velho, que ela quase descartara como lixo, era agora a chave que trancaria um monstro para sempre. Ela sentiu o peso de seu pai em seus ombros, não como um fardo, mas como uma presença. Ele não conseguiu a justiça em vida, mas sua penitência, seu ato de guardar aquelas vozes silenciadas, finalmente encontrou seu propósito através dela. Quando os agentes levaram a caixa, um deles se virou para Helena. A senhora e seu filho estão sob proteção federal. Ninguém mais vai incomodá-los. Naquele momento, o nó de medo que se alojara em seu estômago por toda a vida começou, finalmente, a se desfazer. A sensação era de leveza, uma liberdade tão profunda que a deixou tonta. Meses se passaram. O processo legal foi uma avalanche. As cartas, validadas por peritos, somadas ao depoimento de seu Joaquim e à confissão implícita da tentativa de assassinato, selaram o destino de Antunes e de seus capangas. Mas a história não acabou aí. O advogado, Dr. Arantes, iniciou uma ação civil pública massiva em nome dos herdeiros de todas as famílias listadas nas cartas. A grilagem, um crime que o tempo quase apagara, foi anulada em um ato histórico de reparação.
As terras foram restituídas, e Helena, como herdeira do homem que preservou as provas e como a peça central que arriscou a própria vida para trazê-las à luz, foi recompensada. Em uma sala de reuniões fria na capital, o advogado lhe entregou um documento. Não era uma ordem de despejo. Era o título de propriedade legal de um lote de terra fértil, um pedaço significativo da antiga fazenda de Antunes. Ela sentiu a textura do papel grosso, novo, oficial. O cheiro não era de mofo, mas de tinta fresca e de um futuro que ela nunca ousou imaginar. O valor era incalculável, não apenas em reais, mas em significado. O som que agora preenchia os dias de Helena não era o zumbido de uma máquina velha ou o ploque de uma goteira. Era a risada de Lucas correndo por um gramado verde e bem cuidado. A casa não era uma ruína de madeira podre, mas uma construção simples e sólida, com paredes brancas, janelas de vidro que brilhavam ao sol e um telhado vermelho que prometia abrigo seguro. O cheiro que a recebia não era de mofo e desespero, mas de terra fértil após a chuva, de flores plantadas no jardim e do cheiro de pão assando no forno. Ela abriu a janela da cozinha, não para uma escuridão ameaçadora, mas para a vista de um pequeno campo onde planejava plantar suas próprias flores para vender na cidade. A miséria do quarto da pensão era uma memória distante, uma cicatriz que provava que ela havia sobrevivido à guerra. Ela não era mais uma exilada, ela não era mais uma vítima. Naquele pedaço de terra conquistado com coragem, ela era, pela primeira vez em sua vida, a dona de seu próprio lar, de seu próprio destino. Ela estava em casa. No canto da sala, uma máquina de costura nova, moderna e silenciosa, esperava por ela. Helena passou os dedos pela superfície lisa e fria. Seu zumbido, quando a ligava, era suave, um som de produtividade e prazer, não de desespero. Ela costurava agora por escolha, não por necessidade. Fazia roupas coloridas para Lucas e vestidos para si mesma, usando tecidos bons que antes só podia admirar nas vitrines. A caixa de metal enferrujada estava guardada em um lugar de honra, vazia, um monumento ao passado e à sua vitória. Naquela noite, ela preparou um jantar farto. Havia carne, legumes, arroz fresco, e o cheiro do bolo de fubá que saía do forno enchia a casa. Ela olhou para a mesa farta, para o rosto feliz de seu filho, e as lágrimas que vieram aos seus olhos não eram de dor ou fome, eram de uma gratidão avassaladora. Ela finalmente entendia o sacrifício de seu pai. Ele a havia jogado para longe da tempestade para que um dia ela pudesse encontrar o sol. E ela encontrou. Ali, sentada à mesa de sua própria casa, com o filho seguro e alimentado, Helena sentiu uma paz que nunca conhecera. A jornada que começou no ponto mais baixo do desespero a levou através do fogo do medo e do mistério, mas a trouxe para a redenção. Ela não apenas sobreviveu, ela reescreveu seu destino e o de muitos outros. Ela honrou a memória torturada de seu pai e deu um futuro ao seu filho. A história de Helena é um testemunho da força que pode ser encontrada na fraqueza, da coragem que nasce do amor e da verdade que, por mais que seja enterrada, sempre encontra um caminho para a luz. Histórias como a dela, de superação contra todas as probabilidades, nos lembram do poder da resiliência humana. Se você se emocionou e se inspirou com a jornada de Helena e acredita que mais histórias de justiça e coragem merecem ser contadas, inscreva-se no nosso canal. Sua inscrição nos ajuda a continuar trazendo narrativas que, como a de Helena, provam que mesmo na noite mais escura, a esperança pode nascer.